E aí pessoal, sou o professor Saulo, vamos ao caso clínico de hoje. O caso clínico é de hipertensão arterial na infância e na adolescência e, como de costume, nós vamos primeiro ler a questão para em seguida começar a resolução. Jasmine, de 8 anos, a mãe queixa-se da presença de manchas escuras no pescoço e axilas da menina que não saem com banho. Nasceu pré-termo, parto normal, peso ao nascer 1.480 gramas. Mamou no peito durante 1 mês e após leite de vaca com cereal de arroz. Relata que a criança come muito bem, adora frituras, refrigerantes e não suporta frutas nem legumes. 2 avós eram diabéticas e tiveram infarto agudo do miocárdio em menos de 60 anos de idade, e o avô materno teve AVC, acidente vascular cerebral, com 58 anos. A mãe é hipertensa e está acima do peso. O peso da criança ao exame é de 35 quilos aos 8 anos, tem estatura de 1,21 m e a pressão arterial é 118/70. Essas são nossas palavras-chave. 8 anos, sexo feminino, manchas escuras no pescoço e axilas, está se referindo aqui à acantose nigricans, pré-termo, peso ao nascer, 1.480 gramas, muito baixo peso, mamou no peito durante 1 mês, adora frituras, refrigerante e não suporta frutas nem legumes. Então, aqui está falando de um erro alimentar, não realizou aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. 2 avós eram diabéticas e tiveram infarto agudo do miocárdio, e o avô com AVC. E ainda a mãe hipertensa e acima do peso. Aqui nós temos um antecedente familiar positivo para a doença cerebrovascular e cardiovascular. A primeira pergunta: identifique os fatores que justificariam o acompanhamento clínico da pressão arterial desde o nascimento. Letra B. Classifique a pressão arterial segundo a Associação Americana de Pediatria 2017. Letra C. Cite 2 condutas essenciais para o manejo do quadro clínico segundo o percentil de pressão arterial encontrado. Para começar a responder essas perguntas, vamos fazer primeiro uma revisão epidemiológica. A hipertensão arterial é uma doença extremamente subdiagnosticada. Vamos a esse artigo de 2007, em que foram avaliadas 14.187 crianças. Dessas crianças todas, apenas 55 já tinham diagnóstico de pré-hipertensão, atualmente chamado de pressão elevada. Dessas crianças, após a revisão do estudo, foram encontradas 485 crianças e dessas só apenas 55 já eram diagnosticadas. Então vamos lá. A prevalência atual nesse trabalho foi de 3,4% de pré-hipertensão e apenas 11% dessas crianças já tinham sido diagnosticadas. Com relação à hipertensão, haviam 131 crianças já diagnosticadas, mas foi encontrado 507 crianças com diagnóstico de hipertensão arterial. A prevalência foi de 3,5%, com a média de idade de 8,8 anos. Já havia sido diagnosticado 25% dessas 507 crianças. Esse é um estudo brasileiro que avaliou a prevalência de hipertensão em escolas públicas em 13 escolas municipais em Vitória do Espírito Santo. Foi um estudo publicado em 2017, que aconteceu entre 2010 e 2012, longitudinal, e avaliou 722 crianças entre 7 e 10 anos de idade. As coletas dos dados foram feitas em 3 intervalos. No primeiro momento, após 1 ano e após 6 meses. Vamos lá. Aqui ele observou que no primeiro momento a incidência de hipertensão arterial foi de 8,1% nessas crianças. No segundo momento já baixou para 3% e no terceiro momento 2%, mostrando a importância de não se fechar o diagnóstico na primeira consulta, a necessidade de se reavaliar essas crianças.
Estratificando essas aferições para o estado nutricional, se observou que em todos os momentos a obesidade e o sobrepeso prevaleceram com hipertensão arterial. Por que isso acontece? Por que ocorre o subdiagnóstico da pressão arterial? Em primeiro lugar, falta capacitação dos profissionais de saúde em relação à hipertensão arterial pediátrica. Poucos profissionais sabem classificar, aferir a pressão arterial em crianças. A maior parte das unidades básicas de saúde não tem infraestrutura adequada para medir a pressão arterial, não tem os manguitos adequados de pressão arterial para crianças e faltam campanhas de prevalência e de conscientização de hipertensão arterial em crianças. Além disso, é uma doença totalmente assintomática, que prejudica ainda mais o seu diagnóstico. E qual é a importância de se triar a hipertensão arterial em crianças? Ela é a principal fonte de mortalidade combinada e morbidade nas crianças. Aproximadamente 5% das crianças têm hipertensão arterial. Entre 10 a 15% das crianças têm pré-hipertensão, atualmente conhecida como pressão elevada, e 40% dos casos de hipertensão são assintomáticos. O último guideline de hipertensão arterial em crianças e adolescentes foi esse publicado pela Associação Americana de Pediatria em 2017. E quais são as recomendações para aferição de pressão? De 0 a 3 anos de idade só se deve medir em circunstâncias especiais, em crianças com fatores de risco. Em maiores de 3 anos e adolescentes deve-se verificar anualmente. E em todas as crianças que têm fatores de risco, em todas as consultas deve-se verificar a pressão arterial. Vamos ver quais são esses fatores de risco, quais são essas circunstâncias especiais. São crianças que tiveram antecedentes perinatais, por exemplo, idade gestacional menor do que 32 semanas, que foram pequenas para a idade gestacional, tiveram peso do nascimento menor de 1.500 gramas, complicações neonatais com internação em UTI ou cateterismo umbilical. Crianças que têm infecção urinária recorrente, hematúria, proteinúria, crianças com doença renal ou malformação urológica, história familiar de doença renal congênita, transplante de órgão sólido, malignidades ou doenças sistêmicas associadas à hipertensão arterial, tratamento com drogas que aumentem a pressão arterial. É muito comum crianças que usam vasoconstritor nasal, por exemplo, nafasolina, tratamento dessas congestões nasais, apresentando hipertensão arterial crônica, além de corticoides, uso repetitivo de corticoides, evidência de hipertensão intracraniana. Então, a resposta da primeira pergunta: identifique os fatores que justificariam o acompanhamento clínico da pressão arterial desde o nascimento. Aqui nós temos, foi uma criança prematura e teve um peso ao nascer de 1.480 gramas, isso nós sabemos. Mas e os antecedentes familiares, diabetes, doença cérebro e cardiovascular? Isso justifica medir a pressão desde o início? Revendo aqui os fatores que indicam aferir de 0 a 3 anos, nós observamos história familiar de doença renal congênita, não antecedentes de doença cérebro e cardiovascular. Então a resposta seria a prematuridade e ter sido muito baixo peso ao nascer. A próxima pergunta é: classifique a pressão arterial segundo a Associação Americana de Pediatria 2017. Para poder classificar, é necessário aprender a medir a pressão arterial, e isso inicia com a escolha adequada do manguito. Para escolher o manguito, nós precisamos calcular a circunferência braquial no ponto médio entre o acrômio e o olecrano. A espinha do acrômio é palpada, medido o tamanho do membro superior por trás. No ponto médio é calculado a circunferência braquial e dessa circunferência braquial nós medimos o manguito, que é
a bolsa inflável do manguito, em que ela deve cobrir 40% da circunferência braquial, a largura deve cobrir 40% da circunferência braquial da criança e o comprimento da bolsa inflável 80 a 100% da circunferência braquial. E o último guideline da Associação Americana de Pediatria classificou a pressão em pressão normal, pressão elevada, hipertensão estágio 1 e hipertensão estágio 2. É classificado como pressão normal para sexo, idade e estatura quando crianças entre 1 e 13 anos apresentam percentil de PA menor do que o percentil 90 e crianças acima de 13 anos têm pressão sistólica menor do que 120 e pressão diastólica menor do que 80. É classificado em pressão elevada quando o percentil é maior ou igual ao percentil 90, mas é menor que o percentil 95, ou quando a pressão está acima de 120 por 80 e é menor do que o percentil 95, o que for menor, e acima de 13 anos de idade, sistólica menor de 120, sistólica de 120 a 129 e diastólica menor do que 80. É hipertenso estágio 1, em crianças de 1 a 13 anos de idade, quando é igual ou superior ao percentil 95 e menor que o percentil 99 mais 12 milímetros de mercúrio, ou 130 por 80 a 139 por 89, que for menor, e acima de 13 anos, esses mesmos valores. Estágio 2, quando acima do percentil igual ou superior ao percentil 95 mais 12 milímetros de mercúrio, ou acima de 140 por 90, ou que for menor, acima de 13 anos de idade, acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então, vamos aqui entender como funciona essa tabela para classificação de pressão arterial. Aqui nós temos o sexo no título, a idade, pressão sistólica e pressão diastólica. Aqui nós temos a estatura da criança e aqui os percentis de pressão arterial. Então, vamos a um exemplo. Uma criança de 2 anos com altura de 90 centímetros. Nós temos aqui a criança de 2 anos, a estatura de 90 centímetros, então ela fica aqui no percentil 25 de estatura, tanto para a pressão sistólica quanto para a pressão diastólica. O que mais se aproxima de 90 é esse 89,6 centímetros. Vamos classificar. Para eu classificar como pressão normal, tem que ser menor que o percentil 90. Então, menor do que 101, já que o percentil 90 para essa idade e estatura é 101. Então, de 88 a 100 e de diastólica menor do que o percentil também 90. Então, menor do que 56. Para eu classificar como pressão elevada, tem que ser acima do 90 e menor do que o 95. Então, entre 101 e 105 e entre 56 e 58. Para ser estágio 1, tem que ser entre o 95 e o 95 mais 12. Então, estágio 1, acima de 105 e menor que 117 para a pressão sistólica, acima de 58 e menor de 70 para a pressão diastólica. Para ser estágio 2, tem que ser acima de 117, igual ou superior, e acima de 70 de pressão diastólica, igual ou superior. Então, vamos à pergunta. Classifique a pressão arterial segundo a Associação Americana de Pediatria 2017. Então, é uma criança que tem essa estatura e essa pressão arterial e tem 8 anos de idade. A Jasmine tem 8 anos, aqui 8 anos de idade, certo? Ela tem estatura 1,21 m. Então, ela ficaria aqui no percentil 5 de estatura para sistólica e para diastólica. E a pressão é 118 de sistólica, 118 está acima do percentil 95, que é 110, e abaixo do percentil 95 mais 12. Então, ela é hipertensa estágio 1.
Vamos para a diastólica, que se for maior, nós vamos considerar um estágio superior. É 70. Então, 70 está entre o percentil 90 e o percentil 95. Então, vamos considerar a hipertensão estágio 1. Hipertensão estágio 1. É essa a resposta. A terceira pergunta é: cite duas condutas essenciais para o manejo adequado do quadro clínico segundo o percentil de pressão arterial encontrado. Como que é o manejo clínico dessas crianças? Bom, nós estamos numa criança em primeira consulta com o pediatra em que foi aferido pressão e identificado hipertensão arterial. Então, nós temos, se a pressão for normal, uma criança sem fator de risco teria acompanhamento anual. Como essa criança tem fator de risco, o acompanhamento dela de pressão é em todas as consultas. Em caso de pressão elevada, ou seja, maior ou igual ao P90 e menor que o P95, se eu encontrei PA elevada na primeira consulta, eu vou reavaliar em 6 meses e com 6 meses deve-se medir no membro inferior. A verificação ocorre no membro superior direito e esquerdo e em uma perna. E em seguida, se continuou com pressão elevada, a gente vai repetir em 6 meses e nesse momento deve ser solicitado mapa, investigação diagnóstica com exames complementares e considerar transferir para um especialista. No caso dela, ela é estágio 1. O estágio 1, a medição inicial, identificou hipertensão estágio 1, nós devemos repetir a medida em 1 a 2 semanas. Com 1 a 2 semanas, medir os 2 membros superiores em uma das pernas. Se confirmando a hipertensão arterial, precisaria de uma terceira medida em 3 meses, em que, se confirmar a hipertensão arterial, deve ser solicitado mapa, avaliação diagnóstica, deve-se iniciar o tratamento e referenciar para especialista. No estágio 2, a medição inicial confirmando, a gente já deve verificar o membro inferior, 2 membros e mais o membro inferior, e a segunda medida deve ser em no máximo 1 semana e já deve ser referenciada. Nesse momento, já da referência, com 1 semana, já se colhe toda a investigação. Observar que em todas as crianças deve-se fazer o aconselhamento do estilo de vida para peso e adequação nutricional. Então, para essa criança, levando em consideração que ela é hipertensão estágio 1 e que está na primeira medição, se deve fazer o quê? O aconselhamento do estilo de vida e repetir em 1 a 2 semanas. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida? Vocês podem deixar qualquer dúvida nos comentários. Obrigado, pessoal, e até a próxima.